Vamos falar de composição agora? O que vem à tua mente quando eu falo sobre composição? A ideia de composição, basicamente, é você pensar que um elemento está na tua pintura, né? O que você está escolhendo para pintar é o que vai fazer toda a diferença no final do teu trabalho e que vai chamar atenção. Afinal de contas, quando você está ao ar livre, o que você captaria, né? Você tem muitas informações, o que você buscaria para pintar? Um exemplo simples, vamos supor que você esteja assim no meio da rua, lá na França, você está em Paris, e à sua frente tem a Torre Eiffel, e daí do lado tem o Rio Sena, do outro também, e atrás de você uma rua, enfim, qualquer. Qual é o ponto que você gostaria de fato de pintar para mostrar que você está na França, né? Que você está em Paris ou que você está muito perto de algo conhecido? Obviamente, a Torre Eiffel vai ser o seu ponto focal. E aí vem uma escolha de que forma você vai compor essa torre. Você vai colocar lá de um lado? Você vai colocar lá no centro? Você vai colocá-la do outro lado? Você vai enfatizar o céu e fazer ela pequenininha? Ou você vai fazer ela grandona, vista de baixo para cima? Quando você escolhe a forma, todas essas maneiras são possíveis, mas quando você escolhe a tua composição, você está dando um poder a ela, né? Você está mostrando para a gente o que de fato você quer enfatizar. Muitas vezes não é a torre, ela é só um elemento dessa composição. Muitas vezes é totalmente a torre. Então, hoje a gente vai conhecer algumas formas de composição, são inúmeras, né? Mas que desde o período da história da arte, né? Lá do período do Renascimento, ou antes mesmo, o artista já pensava sobre isso, né? Ele pensava sobre o enquadramento das coisas. No período gótico, lá no período antes ainda do Renascimento, era comum a gente ver a Maria, né? A Virgem Maria, ou a gente chama de Madonna, e o menino Jesus, assim, olha, na frente de todo mundo, em composição praticamente triangular ou retangular ali, ocupando toda a cena. Por quê? Por conta da importância que eles tinham. Mas é no Renascimento que a questão da composição melhora muito e traz para a gente novas perspectivas. Uma delas a triangular, de fato, onde a Madonna vai ser o centro, mas aí tem uns equilíbrios, uns pontos de equilíbrio, onde o menino Jesus está de um lado e João Batista está do outro, criança, ou o marido José, assim, está equilibrando essa cena. É muito interessante a gente observar que existe agora um dinamismo. Em outros momentos, já no Barroco, a gente já vai ver algumas composições mais em diagonal, né? E aí, por aí vai, a gente começa a ter, então, muitos estudos de organização dessa composição, o foco da luz, o direcionamento para fazer essa composição diagonal sem que tenha uma linha diagonal, mas você consegue ver claramente um ponto de luz ali. É na composição triangular que você observa quando ela ocupa, de fato, um triângulo da imagem. E é no período aí, é nesse período que a gente começa a ter, então, avanços nesse pensamento pictórico. E a organização desses espaços nos ampliam para novas perspectivas. Vamos conhecer um pouquinho delas, então. Uma das possibilidades, vamos escrever aqui. Então, vamos escrever composição. Aqui é uma introdução à composição. Enquanto você estiver fazendo o curso de aquarela comigo, durante as aulas ao vivo, nós vamos aprofundar esses conhecimentos. Tá bom? Tá. Primeiro tópico, enquadramento. Esse conteúdo, enquadramento, já existe antes do que eu estou falando aqui, muito antes de Jesus nascer. Os gregos, por exemplo, entendiam nos vasos antigos que haviam possibilidades de composição interessantes, né? Na verdade, a gente está falando de povos muito antigos que já pensavam na composição. Uma dessas ideias é pensar que a figura, ela está aqui no centro, e aí, basicamente,
essa figura, então, ela compõe esse espaço. A gente chama isso de pintura positiva. Então, logo, esse espaço aqui composto, ele vai ser uma pintura, a gente vai estar trabalhando basicamente com essa coisa, com essa figura, o que a gente vai chamar de pintura em positivo. Mas, se eu penso que essa figura fica mais interessante, mais destacada, se eu pintar o fundo dela, deixando evidente o ambiente, a figura destacada como elemento, essa imagem a gente vai chamar de pintura em negativo. Tudo bem? Isso aqui já era estudado desde o período clássico na Grécia Antiga. Eles faziam isso nos vasos gregos, né? No período clássico eles já começaram a pensar sobre isso. Depois no helenístico melhoraram mais, aperfeiçoaram a técnica. Então o enquadramento a gente pode pensar de forma positiva ou de forma negativa, ou unindo as duas coisas, deixando respiros brancos para que esse negativo não afete, não sufoque o positivo. Então é interessante que sempre tem que ter um equilíbrio. Afinal de contas, o que você quer postar, Afinal de contas, o que você quer evidenciar. Nota-se que, de todo modo, sempre vai ter contraste. Então, a palavra contraste vai existir e vai estar presente numa composição. É por isso que é tão importante estudar o valor tonal. Se você não entendeu, volta lá, faça os exercícios, porque o valor tonal é algo importante para o nosso conteúdo e para que você possa fazer boas composições. Outra forma da gente pensar em enquadramento agora vamos imaginar, agora eu vou trazer várias formas, mas muito presente já na natureza, a gente vai ter a regra de ouro. Vamos colocar aqui a regra de ouro. Ou a proporção ou seção áurea. Seção áurea. O que consiste nisso? Quando o artista pensa nessa composição aqui, ele vai criar um quadrado perfeito, ou seja, essa medida aqui tem que ser exatamente essa medida. E aí ele vai traçar um quadrado aqui. Daí, essa medida tem que ser a mesma que essa medida aqui. Então, ele vem e traça, organiza o quadrado. O problema é que a proporção correta vai gerar para a gente quadrados sobre quadrados, sobre quadrados, sobre quadrados, até que a gente vai ter, então, uma proporção que vai nos dar a ideia de um caracol. Aonde eu quero a ponta desse caracol, a gente vê isso nos cascos de caracol mesmo, né? Mas em várias outras, no nascimento de um botão, né? De uma flor, né? No broto. Quando a gente faz isso aqui, é o nosso ponto focal. Então, a gente vai colocar aqui, ó, ponto focal. Ele vai ser onde essa espiral ela termina. O cálculo que é feito é o π, tá? Então, aqui eu fiz de cabeça, mas geralmente, ou melhor, corretamente, o ideal é fazer com régua na medida certa, sendo que sempre vai dar quadrados, e esses quadrados vão gerando novos quadrados, novos retângulos, enfim, até que cria-se então a proporção áurea. Todos os quadros praticamente de Da Vinci têm a proporção áurea. Então, se a gente fizer um cálculo na Mona Lisa, a gente vai chegar
num ponto onde vai nos captar o olhar dela, por exemplo, né? Então, cada um, de alguma forma, eu posso criar essa proporção em outras direções. Uma outra forma de se fazer uma boa composição é a gente pensar na regra dos terços, que é a mais comum, é a mais fácil e é muito usada na fotografia, que consiste em você dividir a tua pintura, a tua tela, o teu papel em 9 partes relativamente iguais. Também não estou usando régua, também estou fazendo uma medição de cabeça, mas esses pontos de intersecção são pontos interessantes onde eu posso colocar o meu peso, um peso organizado ali. Muitas vezes eu posso focar nesse ponto, que é a forma como a gente lê. Então, basicamente, o olho humano vai fazer essa leitura aqui. Então, aqui pode ser um excelente ponto focal. A gente pode dar um peso aqui. De outra forma, eu posso trazer para cá, eu posso gerar um peso aqui. Então, posso usar o meio, embora muitas vezes o meio seja chamado de ponto nulo. Mas, como a gente viu aqui, bem usado, talvez pintando em volta, eu posso trazer todo o ponto focal para esse meio. Então, basicamente, consiste em também deslocar os elementos ou criar desproporcionalidades. Por quê? Porque as maneiras mais fáceis de se fazer uma composição são as mais basiquinhas, sabe? É dividido, por exemplo, no meio, alguma coisa, ou em 4 partes iguais. Se eu fizer, por exemplo, uma sala de estar aqui, e fizer o ponto, a linha do horizonte aqui, vamos imaginar que a gente está fazendo se eu tenho tudo isso daqui dessa forma, e eu crio então uma porta aqui, isso aqui é simétrico, totalmente simétrico, um lado está igual ao outro. Então, simétrico. Então, isso daqui é legal fazer, é fácil fazer, dá para organizar. Uma outra forma, por exemplo, é o assimétrico, que consiste, por exemplo, em pegar aqui um canto, né? Então, vamos colocar um ponto aqui, fazer assim. Peraí que eu vou. Então, olha só. Agora eu já desloquei a sala para cá, o teto, o chão e a porta agora vai ficar aqui. Perceba, eu já consigo fazer uma janela. Né? Então eu tenho uma nova, aqui já é assimétrico. Veja, a gente consegue ter quebra um pouco mais, é mais dinâmico, né? Mais enérgico, tem algo mais interessante para se ver. E de todo modo, eu começo a pensar que eu estou usando a regra dos 3, a regra dos terços, desculpa. Então, se eu usar dessa forma, eu estou usando a portinha aqui nesse ponto nulo. Mas se eu quebro a portinha para o lado de cá, se eu trago ela para cá, eu já trago num desses pontos que pode ser mais interessante, né? Jogo a janela para o lado de cá, eu crio pontos interessantes de equilíbrio. Então, outra forma de eu usar a regra dos terços é também, por exemplo, entendendo que quando a gente vai fazer uma composição de paisagem, existem muitas maneiras de trabalhar. Eu estou falando de paisagem, mas isso se aplica à figura humana. Quando a gente joga uma figura humana para um lado e ela não fica centralizada. Quando eu faço, por exemplo, o que mais? Uma flor, por exemplo, né? Existem artistas que sabem usar isso muito bem, trazem para a gente umas quebras que são bem legais e deixam pontos de respiro, não usam todo o espaço. Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma figura, uma paisagem, e eu quero usar a regra dos terços, eu posso enfatizar o céu.
E aí, ou seja, esse céu está aqui e a Terra vai ser pequena. Então, eu uso em torno de 1/3, posso fazer menos. Mas a ideia aqui é que o céu é o que é o protagonista. Então, o que fica super interessante numa composição em aquarela. Uma outra maneira é eu diminuir esse céu e imaginar aí vamos colocar assim, a estradinha, a montanha, e fazer então umas árvores bem aqui. Já estou criando, imagina a estradinha aqui, a montanha, e aí eu tenho uma composição em que a terra ela é muito mais chamativa, ela está trazendo para a gente muito mais informações do que o céu. O céu ali é irrisório, porque o que está me chamando são os elementos que estão nessa terra, que estão presentes nessa terra. Tudo bem? Então a gente tem aqui possibilidades da gente organizar a nossa composição. Eu poderia criar novas possibilidades a partir dos lados, dos laterais também, mas nós vamos agora caminhar assim para outras composições que eu gosto muito. Vamos lá. Como eu falei para vocês, eu acho que é mais legal dar exemplos de artistas quando a gente fala sobre composições, a gente vê como é que esses artistas aplicaram. Um bom exemplo, por exemplo, da composição, vamos pensar na regra dos terços sempre, mas, por exemplo, a composição triangular, que eu falei anteriormente, né? Que eu falei que foi muito usado na Renascença. A gente vê a Mona Lisa sendo feita assim, as Madonas. Então, um bom exemplo é você buscar as obras de Da Vinci ou de Paul Peter por Rubens, quando você olha ali as Madonas, principalmente, né? Mulheres que são... A gente vê nitidamente o triângulo. Botticelli, quando faz o Nascimento de Vênus, é interessantíssimo. O nascimento da Vênus, saindo da concha, o triângulo está no negativo. Por quê? Porque existem elementos de figuras aqui, existem elementos de figuras aqui, existe o personagem central e existe um céu aqui que vai fazer o triângulo acontecer. Ou seja, esse espaço vazio é que está fazendo o triângulo. Então é muito legal. Outro artista que usou muito, assim, que traz para a gente, né, a possibilidade de estudar as composições, todas as obras de arte do passado, né, nos trazem isso. O que vai gerar uma quebra é o período do pós-modernismo, né, aliás, do modernismo. A partir daí, as vanguardas europeias vão quebrar, vão romper essas composições. Algumas ainda vão manter, mas a gente ainda consegue ver o academicismo dessas composições bem presentes. Por exemplo, você vê no Barroco, quando Caravaggio vai usar muito diagonal. Quem vai usar muito esses elementos também, porque faz parte da característica das pinturas de composição, do estudo de composição, são os impressionistas. Então, os impressionistas não só vão usar esses elementos aqui, porque são mais estáticos, de figuras, mas eles vão compreender que existem outros. Eu vou, por exemplo, separar aqui uma que eu gosto muito, tem várias, o que a gente chama de várias letras, mas tem um que eu gosto muito, tem 4, né? E eu falo que essas 4 me fazem lembrar da palavra alma em inglês, que é soul. Então, são 4 composições que a gente vai chamar de alma. O que vem a ser essas composições? Essa daqui a gente vê o S. Então imagina que é aquela composição que a gente tem aqui o mar, e aí tem uma estradinha, sabe? Bem aqui tem uma montanha, e aí a gente consegue ver uns elementos. Mas, de alguma forma, você percebe que isso aqui está acontecendo, esse S.
seja na lateral de um rio, de uma estrada, né? O O é quando você percebe que muita coisa está encobrindo, assim, olha, está tampando uma mata, de alguma forma, imagina que a pessoa está no meio da floresta, e aí a gente vê uns elementos bem aqui, uns cavalos saindo uma pessoinha, uma pessoinha saindo de algo, assim, ela tá... Vamos colocar ela andando de bicicleta, porque agora eu gostei da minha... Uma pessoinha andando de bicicleta. Que não parece, mas ela tá saindo aqui de um ambiente onde você sente que há um arredondamento da composição. Dessa composição aqui, a gente vai ver um O, né? Esse O acontecendo. O U é muito parecido com o O, né? Na verdade, ele traz pra gente a ideia de que eu tenho uma moldura de vegetação, uma moldura para chamar atenção para o elemento principal. Então, muitas vezes vão colocar aqui. Então, muitas vezes eu tenho um elemento aqui essa composição aqui vai me gerar um elemento U, né? O e U se confundem um pouco, aqui é um pouco talvez mais fechado. E o L, geralmente, é quando a gente tem essa composição aqui, né? O peso daqui. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa lendo. Monet fez muita composição em L. Então, quando ele fazia figura humana, né, assim, então imagina a figura em primeiro plano. E aí, essa é a ideia da composição, né? Quando a gente consegue, então, sentir. Então, e tem outras, tem em Y, tem T, que basicamente são composições interessantes para a gente poder trabalhar. As composições em V, por exemplo, que tem o ponto de fuga, né? Onde a gente vê, por exemplo, o ponto de fuga aqui, os prédios indo para lá e para cá, então a gente tem ou de X, né? Enfim, o que é importante é você saber que a partir de agora você pode escolher triangular, diagonal. Isso daqui traz pra gente um foco, ou seja, o meu foco tá nessa mulher, embora eu possa fazer uma paisagem aqui atrás. O meu foco tá talvez nessa figura, embora eu esteja trabalhando em volta para que ela apareça. Ou então eu veja, de fato, esses coqueiros antes da paisagem no fundo. O meu foco está na pessoinha que está saindo do arbusto, mas esse arbusto contribuiu para que ele seja o meu ponto focal, né? Para que a figura seja. O meu foco está nesse serpentear da natureza. Mas será que eu sempre preciso ter um ponto focal? Às vezes não. Então, às vezes, a tua pintura, o teu trabalho pode ser um trabalho contínuo em que não haja necessidade de ponto focal. Tudo bem? Então,
tudo que eu quero, eu posso ter um foco ou simplesmente não preciso também ter foco. Não é necessário, desde que você faça uma composição que haja algum tipo de equilíbrio para o olhar. Tudo fechado, pintando tudo, fica pesado, nada chama atenção, tudo cansa. Mas se você deixa respiros no papel e traz uma linearidade na pintura, é interessante. Um exemplo disso é aqui, olha, por exemplo, eu não tenho nesse caso, cadê? Vamos ver aqui. Olha só, aqui eu tenho um ponto focal, percebe? Aqui não. Mas o que eu ia mostrar? Tem uma pinturinha minha aqui que eu gosto muito porque ela de fato não tem um ponto focal. Não tem, né? Por mais que eu brinque, aqui eu tava brincando com as cores e com os pincéis que eu tinha para fazer uns coqueirinhos, aqui a gente consegue sentir que não há. Mas existe movimento, ritmo, existe energia nas pinceladas, o que faz a pintura ficar leve, existem respiros. Pense nisso quando você começar a trabalhar a sua composição. Nós agora vamos para uma parte muito legal, que eu gosto muito e que faz parte do nosso cotidiano enquanto aquarelistas, quando a gente pinta ao ar livre, quando a gente faz o famoso plein air. Como é que eu posso criar uma estrutura em que eu possa fazer algo muito longe, algo muito perto, né? O que é isso? Como é que eu chamo isso? Enfim, o nome desse elemento aí, desse conteúdo é perspectiva. Ou seja, como é que os seus olhos captam aquela informação. Então, como é que a gente diferencia o que está longe para o que está perto? Nós já percebemos que dá para trabalhar isso a partir das cores, mas como é que a gente nomeia isso? Então, a primeira forma que eu vou dizer para vocês, né, a primeira forma de demonstrar uma perspectiva é a perspectiva atmosférica. Essa perspectiva, basicamente, você pode direcionar a partir de um ponto, né, do seu olhar, mas a gente enxerga, quando a gente olha principalmente uma cadeia de montanhas, né? A cadeia de montanhas lá longe vai ficar levinha, bem levinha. Aí, à medida que vai se aproximando da gente, a gente já percebe um pouco mais de cor. Então, essa perspectiva aqui, é uma perspectiva atmosférica. À medida que vai se aproximando daqui da gente, a gente vem, ó, trazendo um pouco mais de força, porque ele está ficando perto da gente. Então, perspectiva atmosférica é quando a gente trata, a gente observa todas as coisas com o uso de potencialmente mais perto, nos faz entender, né? Quanto mais perto, mais profundo, e quanto mais longe, mais clarinho. Você já teve a oportunidade de ver isso ao vivo, assim, passeando por montanhas ou passeando por paisagens enquanto você está dirigindo ou dentro de um ônibus, né? A ideia é que você consegue enxergar isso, assim, muito bem dentro de um veículo, né? Você consegue ter uma visão de longo alcance, essa informação, ela tá presente. Deixa eu trazer um ritmo aqui para minha pincelada, para o meu grafite. Então, basicamente, a gente vai ter, vou quebrar aqui um pouquinho essas montanhas, que elas estão muito parecidas, né? Então, a gente tem mais longe, né? Quanto mais longe, um pouco mais claro.
e quanto mais perto a gente consegue enxergar, olha só, um pouquinho contra... É sobre isso a ideia da perspectiva atmosférica. A gente tem aqui um degradê de potencial, né, de potencializar as cores. Muito bem. Então nós temos aqui a perspectiva atmosférica. A gente vai ter também a perspectiva com ponto de fuga. Bom, o que vem a ser essa perspectiva aqui com ponto de fuga? A ideia aqui é você pensar o seguinte: antes de mais nada, quando você olha para alguma coisa fixamente, os seus olhos tendem a fazer um cruzamento de linhas, né? E a esse ponto vai chegar num ponto em comum, que a gente vai chamar de ponto de fuga. É um ponto em que esse olhar onde você fixou, ele vai estar comum, né? Vai ser comum do que você está vendo, assim, ele vai se afunilando. É automático, né? É isso que dá profundidade. E aí, o que acontece aqui? A gente precisa compreender esse princípio, que eu acho que é muito legal. Geralmente a gente vai falar sobre a linha do horizonte. Então, basicamente, como é que é a linha do horizonte, né? É a linha da altura, é a linha onde esse ponto de fuga fica. Então, vamos supor que eu tenho uma linha bem aqui, né? E eu estou, então, salientando mais uma coisa mais alta, mais o céu do que o chão. Esse é o primeiro princípio aqui, nesse caso, nessa composição. E vamos supor que eu coloque aqui o ponto de fuga. Mas ao invés de eu pensar nisso daqui em linha do horizonte, eu vou pedir para que você pense de uma forma diferente. Nós vamos chamar essa linha em ponto de vista ou nível dos olhos. Então, linha, nível dos olhos. Por que isso é mais fácil? Porque a linha do horizonte é mais fácil você identificar quando você está na praia. A linha é o encontro do céu com a superfície, né? Ou o mar ou a terra. Quando eu falo, mas nem sempre eu consigo ver essa linha do horizonte, entende? Nem sempre eu estou perto do mar e eu consigo identificar o céu e o chão, que é a minha linha do horizonte. E nem sempre uma paisagem tem essa configuração. Então é mais fácil você observar o quê? Identificar qual é o nível dos seus olhos, qual é a linha que os seus olhos estão. E se você estiver sentado no chão, tudo vai ficar mais grandioso. Se você estiver sobre uma mesa, sobre uma cadeira, sobre uma escada, tudo vai ser menor, né? De cima para baixo. Mas se você está em pé, vai ter uma outra visão. Então imagina que eu, adulta, né? Eu estou longe dessa paisagem, eu estou olhando fixamente para esse lugar e eu agora vou compor essa paisagem. Então, absolutamente tudo que converge nessa linha vai obedecê-la, e está na altura dos meus olhos, né? E está na direção em que eu estou. Eu estou aqui, mas eu estou vendo a paisagem para lá. Aqui apenas uma suposição, tá bom? Então eu vou fazer um prédio aqui, uma linha de prédio, e para fazer a lateral do prédio, eu vou fazer, puxando a partir da linha do horizonte, né, ou a linha do nível dos meus olhos. Puxo aqui mais uma linha, né, uma linha vertical e vou curvar aqui, vou cruzar aqui. Então vou fazer algo nesse aspecto. E a outra, eu venho para cá,
porque eu quero fazer um prédio do lado de cá. E venho puxando aqui e curva aqui. Aqui, por estar mais longe, vou fazer essa lateral do prédio. Isso é muito interessante. Uma vez que, olha, tá aqui, eu não preciso mais dessa linha, tá? Ou eu posso fazer, inclusive, um pouquinho maior esse prédio. Vai ficar mais interessante. O que tá aqui, essa linha, do meu ponto de vista, no nível dos meus olhos, ela não é necessária aqui, certo? E aí eu posso fazer outros prédios maiores e menores, olha. Vou fazer um prédio assim, vou fazer um prédio desse tamanho, tudo vai obedecendo a esse, ó. Eu vou fazer um prédio que vai assumir esse tamanho, e aí eu venho puxando aqui, ó, como se ele estivesse realmente deixa eu pensar aqui. Esse prédio vai estar no mesmo nível, ou eu posso trazer ele um pouco mais para frente? Como é que eu trago para frente? Eu venho para cá, apago essa linha daqui, um pedacinho, coloco sempre paralelo à linha da base, né? E aí, aqui, eu puxo para cá. Então, eu venho para cá. Pronto, trouxe um pouquinho de volume para esse prédio que tá aqui. Agora eu venho para esse daqui e vou fazer um outro prédio. Ó. Aí sim. O que eu não preciso, o que não vai no nível o que não obedece ao ponto de fuga, tudo que tá de frente para mim. Então essa é a ideia. Vou fazer um prédio aqui. Então, para eu poder gerar, vou fazer alguma coisa aqui, uma torre um pouco diferente. E aí eu posso continuar brincando. Posso vir com essa informação aqui. Então, para eu poder criar essa cidade e fazer isso acontecer de forma que tudo fique dentro da estrutura, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que tudo vai obedecer. Então, as janelas, ó, aqui perto do meu ponto de fuga, vai parecer que elas estão todas no mesmo nível, mas à medida, como eu tô pequena, né, diante da grandiosidade dos prédios, ela vai gerando esse volume à medida que ela vai se afastando de mim. Então, tudo que tá rente aos meus olhos vai parecer que tá no mesmo plano. Então, isso acontece, por exemplo, com tudo que tá na diagonal. O que tá de frente, ó, não muda. Tá de frente, não muda. Vai permanecer de frente para mim, não mexe com a angulação. Vamos trabalhar aqui com uma sombra. Ó, uma calçada, que eu vou fazer assim. Obedecendo os princípios da... E se eu fizesse pessoas que estão aqui, eu posso fazer, por exemplo, do tamanho desse prédio, uma pessoa desse tamanho aqui, ó. Então, uma pessoa desse tamanho, nessas condições aqui, ela já vai ser menor. Ela obedece a linha do tamanho dessa daqui em tese, né? Até porque a gente está tentando pensar que são estruturas medianas. Existem pessoas um pouco maiores, um pouco menores. Eu venho pensando na proporção que ela ocupa em relação ao prédio, né? O prédio aqui, eu vou desenhar o que eu quiser. Vou fazer umas janelinhas aqui.
Aqui, por exemplo, como eu disse, está de frente. Então, se está de frente, eu não preciso trazer muitos detalhes para pequenas coisas, né? Nem preciso ficar preocupado com muitas informações. Eu tenho que entender de onde vem a luz está aqui, batendo nesse ponto. Então, absolutamente tudo que está aqui é mais escuro, é mais sombreado. Mas esse daqui também é. Então, como é que eu diferencio? Lembra do valor tonal? A gente dá uma diminuída na sombra aqui e uma aumentada aqui. Aqui também tem uma sombra. E então, a gente vem tirando. Então, um ponto de fuga foi suficiente para dar para a gente a oportunidade de observar, né, uma cidade. Eu vou trazer para cá para vocês verem, né? Um ponto de fuga pessoinhas andando. A gente tem então coisas para fazer. Mas só tem ponto de fuga só tem composições com um ponto de fuga? Não. Existem composições com 2 pontos, com 3 pontos, enfim, são mais complexos, né? Então, como é uma introdução à perspectiva, o que você precisa entender? Que você pode trabalhar com cor e gerar uma informação de perspectivas de paisagem a partir da cor, a partir do chá, do leite, do mel que a gente já aprendeu. A gente vai trabalhando com a densidade da tinta, trazendo essas informações. E nas nossas aulas práticas, ao vivo, eu vou trabalhar com a cor também, né? Como é que que cores a gente aplica para o fundo para gerar a perspectiva atmosférica de forma mais organizada, de forma mais interessante? Quais são as cores que a gente... Existem cores que a gente emprega? Enfim, tem sim. Então, a gente vai aplicar isso durante as nossas aulas. Já com o ponto de fuga, é o mais comum, porque você geralmente vai ficar diante de uma paisagem onde o teu olhar vai se afunilar. Mas, vamos supor que você tenha vontade de propor aí um projeto em que você esteja numa esquina. E aí, quando você está numa esquina, ou virada, né, para um canto de parede, aí você vai ter 2 pontos de fuga. Então, se você observar, muitas vezes pode acontecer de você encontrar 2 pontos de fuga. E como é uma introdução à perspectiva, a gente vai falar sobre esses 2 pontos de fuga e a gente já vai partir para o próximo conteúdo. Mas antes, deixa eu te mostrar. Aqui, vamos supor, né, que a gente está trabalhando aqui com os 2 pontos de fuga. A gente, de novo, vai pensar numa estratégia em que o nosso chão está mais abaixo. E aí eu vou pensar que muitas vezes pode acontecer do meu ponto de fuga ter que sair da minha paisagem. Você já parou para pensar que pode acontecer do teu ponto de fuga estar aqui? E aí nem sempre cabe o ponto de fuga dentro da pintura. Às vezes ele está aqui. Por que eu estou falando isso? Porque olha só, vamos colocar aqui, né? A nossa esquina ou a nossa construção. Se eu venho para cá e se eu venho para cá, se eu venho para cá e eu venho para cá, certo? Agora eu vou fazer a construção da casa. Olha, lembra das linhas fortes? Vamos agora destacar essa construção. Ó. Pode ser que você veja uma igreja, né, que tem às vezes uma torre, né? Vamos fazer uma igreja aqui assim, uma igreja da minha cabeça, né? Vou colocar aqui a igreja com 2 torres. Vou fingir que eu tô fazendo essas torres, né? Porque, e aí obedece o ponto de fuga. Então, essa torre aqui tem que ser menor do que essa. Essa aqui tem que puxar um pouco mais.
Essa torre aqui não fica só na frente, essa torre também não. Então, elas costumam ter volume aqui, né? A gente vai, então, fazer umas portinhas. E como é que eu vou saber o tamanho das portas? Faço uma e a outra vai obedecer a linha, essa linha esqueleto. Quer saber desenhar de forma bem interessante? Faça linhas esqueleto, bem levinhas. Porque é como se você estivesse fazendo um raio-x, vendo tudo. E aí depois você traça de forma mais forte aquilo que você precisa. A gente vai fazer um frontão aqui vai... Esse frontão pode ser mais ou menos assim. E aí nós temos o telhado. Olha só o telhado. O telhado vem obedecendo o lado de cá. Ele tá aqui, né? Então, esse telhado... E a gente deixa ele um pouquinho mais rústico. Geralmente, o telhado é mais baixinho, né? Porque senão tampa a torre. Vamos fazer esse telhado mais baixinho, ó. E a porta? A porta vem pra cá. Ó, linha, esqueleto. Vou fazer uma porta. Posso fazer uma janelinha aqui, então eu traço duas linhas esqueleto aqui e faço alguma coisa assim. E para fazer as nossas janelas aqui, né, as janelas à lateral da igreja, ó, venho para cá, faço uma base onde eu quero o início da janela, o final dela e a parte de cima. Então agora eu sei que a primeira janela vai ter esse tamanho, a segunda vai ter esse, a segunda e a terceira vai ter esse. Então, a gente vai criando um nível, né, de... e agora eu vou tentar entender aqui como é que eu quero... Deixa eu aumentar agora. Aonde eu quero a luz e a sombra, né, porque tá tudo no mesmo... Não tá legal. Como é que eu crio essa sombra? Posso pensar que a luz esteja desse lado. E aí eu tenho, então, aqui uma sombra em toda essa parte. Ó, eu já tô criando um efeito. Aí, as laterais da torre ganham luz. E uma coisa que ganha sombra aqui é o de baixo do telhado, né? A gente pode fazer assim. Nosso telhado ganha um pouco mais de destaque aqui. E a gente começa a ter, então, ó, na nossa linha, uma ideia de perspectiva com dois fundos, né? Então, isso aqui é muito legal para que você possa compreender. Vou fazer mais levinho aqui, só para esse telhado destacar. Lembra da pintura em negativo? Isso aqui é uma forma da gente chamar isso aqui de pintura negativa, porque você valoriza o telhadinho, se ele não for pintado. E aí eu tô fazendo aqui com elementos. E tem que ter um pouquinho mais de sombra, mais de profundidade. É isso. 2 pontos de fuga. Então, o que a gente aprendeu nessa lição? Que a gente pode trabalhar com densidade de cor, com valor tonal, que vai dar a atmosfera. A gente aprendeu que a linha do horizonte pode ser mais entendida ou melhor entendida como a linha que está no nível dos nossos olhos, ou seja, essa linha abaixa se eu tiver mais baixa,
ela aumenta se eu tiver mais alta no topo de um prédio, então a linha da altura dos meus olhos vai ser diferente, né? E a linha, e aí dentro dessa linha a gente pode ficar de frente para uma paisagem que vai me dar um ponto de fuga, ou vai me dar 2 pontos de fuga, mas ela também pode me dar 3 pontos de fuga se eu estiver no alto de um prédio, por exemplo. E olhar para um prédio lá no fundo, eu posso ter alguns outros pontos aí que podem direcionar porque tem mais informações acontecendo. Mas isso fica para níveis mais avançados. Eu acho que a gente não precisa se adentrar agora nesse aspecto, tá bom? Isso aqui já é o suficiente para você fazer composições incríveis.